queridos irmãos, alunos da nossa disciplina Cosmovisão Cristã. Vamos dando continuidade à disciplina e nesta noite vamos para a quinta semana da disciplina. Estou conseguindo visualizar os slides passando? Tá dando para perceber. Ok. Então vamos começar essa série de 4 semanas finais da nossa disciplina, tratando sobre cosmovisões comparadas. Então, hoje é a quinta semana pós-avaliação. Então, nós vamos trabalhar hoje as primeiras cosmovisões comparadas, que é judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, são 3 cosmovisões que aparentam ser idênticas, de alguma forma também é confundida por muitos cristãos também. Tá bom? Vamos seguir. Primeiro, nós vamos apresentar aquelas perguntas novamente, né? Aquelas perguntas orientadoras do Sayles, são perguntas fundamentais da cosmovisão, que ele trabalha no livro dele, Universo ao Lado. Hoje vamos responder à luz da cosmovisão judaísta, islamista e cristianismo, né? Qual é a realidade plenária? Qual é o conceito de Deus que essas cosmovisões têm em relação ao cristianismo? Também vamos responder qual a autoridade final dessas cosmovisões. Como é possível conhecer alguma coisa? A partir de que fonte de autoridade eles podem conhecer algo? Então, a gente vai trabalhar mais a questão de fonte e autoridade. Essa pergunta orientadora não se encontra na primeira versão do livro do Sayles. Então, ele não trabalha as escrituras, a fonte de autoridade. Ele vai falar sobre epistemologia, né? A questão de é possível conhecer alguma coisa, mas ele não trabalha necessariamente as escrituras, a fonte de autoridade. Mas eu achei por bem que deveríamos sim trabalhar. Eu achei muito interessante porque eu peguei essa pergunta orientadora do Dr. Augusto Nicodemos, que vocês terão a oportunidade de assistir o vídeo dele num vídeo opcional na plataforma, tá bom? O que é o ser humano, também vamos definir nessas cosmovisões como ele define o gênero humano. E, por fim, o que acontece a uma pessoa quando ela morre. Então, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, principalmente o judaísmo e o islamismo, entende a vida pós-túmulo, né? A vida após a morte. Então, vocês percebem que já estamos trabalhando algumas perguntas fundamentais quando tratamos de cosmovisão a partir de perguntas. Vocês devem lembrar que eu apresentei duas, e deve existir mais, mas basicamente duas estruturas de cosmovisão. A partir de narrativas, que é a origem, queda, redenção e glorificação, que pertence muito mais à tradição reformada, calvinista, e tem também a cosmovisão desenvolvida a partir de perguntas fundamentais, que é o que Sayles realiza, né, no seu livro Universo ao Lado. Tem mais de uma, né? Podemos falar também do Nash, né? Ele vai trabalhar em cima mais do caráter apologético de cosmovisão, tá muito bom, né? Cosmovisões em conflito, muito bom o livro dele. Então, vamos seguir as perguntas orientadoras. Primeiro, devemos definir, gente, o que são cosmovisões teístas, né? Eu queria provocar vocês. Vocês têm alguma noção? Já ouviram falar desse termo teísmo, teísta? O que é que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Quando nós dizemos que uma pessoa é teísta, nós queremos dizer o quê? Nós somos teístas? Não. Aqui não tá pegando o áudio do senhor. Ok, obrigado, Vinícius. Então, o Vinícius está dizendo que não. Será que realmente não somos teístas? Cuidado para não confundir com deísta e nem ateísta, né? Prefixo a. Falando de teístas. É diferente. Parece, mas não é o mesmo conceito, né? Alguém mais se arrisca, se aventura? Deixa eu dar sua opinião. Então, vamos lá. Só o Vinícius teve a coragem de se posicionar. Então, pessoal, de alguma forma, nós somos, sim, teístas. O que é teísmo? Teísmo é a crença que a realidade ela foi criada por um Deus infinito e pessoal, que criou o universo do nada, e o ser humano à sua imagem. Então, nós somos teístas, mas somos teístas cristãos. Então, em linhas gerais, o judaísmo e o islamismo também são cosmovisões teístas. Por quê? Porque eles acreditam que a realidade, o universo, toda a criação, ela foi
criada por um Deus pessoal infinito. Tanto o judaísmo vai apregoar isso, quanto o islamismo. Então, nós somos teístas, mas não somos teístas nem islâmico, nem judaico. Somos teístas cristãos. E se você quiser ser mais específico, nós somos teístas cristãos protestante, evangélico, e aí vai afunilando à medida que você se identifica com alguma tradição da ortodoxia protestante, né? Eu sou teísta, protestante, calvinista, ou reformado, teísta, protestante, da linha wesleyana arminiana, que eu me identifico, e aí segue. Em linhas gerais, nós somos todos que somos cristãos, protestantes, teístas, né? Então, nós somos teístas, sim. Vamos seguir. Então, qual é o conceito que o cristianismo tem de Deus? Aí nós já sabemos, né? Nós estamos trabalhando ao longo das semanas acerca, de alguma forma, do conceito de Deus, quando falamos sobre cosmovisão, quando falamos sobre o cristão no trabalho, o cristão na política, né? Então, de alguma forma, a gente já vai identificando qual é o Deus cristão, né? O Deus que nós conceituamos. O Deus que nós conceituamos. Então, o Deus que nós conceituamos, ele andou entre nós, gente, né? É como João vai dizer em João 1,14, o Evangelho. Aquele que é a palavra, que é o verbo, que é o Logos, tornou-se carne e viveu entre nós. Então, ele andou entre nós. Ele pisou no nosso chão, ele comeu a nossa carne, ele dormiu o nosso sono, né? Ele chorou as nossas dores. Então, Deus encarnou. Vimos a sua glória, com a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o conceito cristão de Deus vai evocar que esse mesmo Deus verdadeiro, ele encarnou no Filho, na pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade. Então, o Deus cristão, ele encarna, ele participa da natureza divina. Ele não só assume um corpo humano, gente. Ele participa da natureza humana. Então, é muito mais do que simplesmente ter um corpo. Ele é para sempre humano. Bom, vamos seguir. O judaísmo, quando vai conceituar Deus, parece assemelhar-se ao conceito cristão de Deus. Mas há uma diferença aí fundamental. O Deus do islamismo, ele não é trino. Ele não é a trindade. Ele não tem um filho. Não, Deus é apenas um e uma pessoa só. No cristianismo, na nossa fé, o nosso Deus é um só, mas não é uma pessoa só. É 3 pessoas, mas com apenas uma divindade. A divindade é essencial nas 3 pessoas. Lembra que a gente já tratou sobre isso? Citando o concílio de Nicéia, né? Então, geralmente, o islamismo faz uso também das escrituras, né? Ele vai, por exemplo, citar Êxodo 3 a 14, onde aquele episódio clássico onde Moisés ele é visitado por Deus e ali Deus diz a ele que ele é o eu sou, que veio para libertar os israelitas e para isso deseja usá-lo, a figura humana de Moisés, para fazer tal ato. Então, a base seria do judaísmo. Eu acho que eu estou me equivocando aqui, do judaísmo, gente, tá? Não do islamismo, do judaísmo, que é um monoteísmo mais restrito. Então, eles creem sim, que existe um Deus, que criou todas as coisas, que é um Deus pessoal, que se revelou, mas não se revelou por meio de um filho, porque para o judaísmo, Deus não tem um filho. Tem um Messias, mas não é filho. Então, Deus é um só em divindade e um só em pessoalidade. E para isso eles usam vários textos do Antigo Testamento, principalmente, e usa o texto de Êxodo 13 a 14, o judaísmo. E aí eu pergunto a vocês, por que os judeus não creram que Jesus era o Messias? Por quê, né? Será que Jesus não deu evidência suficiente de que, de fato, ele era quem dizia ser? Eu meditando, estudando acerca dessa aula para trazer para vocês há um bom tempo, né? Eu elenquei alguns fatores revelados nas Escrituras, mas existem inúmeros outros. Mas o primeiro eu acho, gente, que eles não quiseram crer. Não quiseram crer. Decidiram seus corações não crer. Jesus mesmo diz no Evangelho, vocês não vêm a mim para ter vida. Vocês não creem em mim, vocês... Então, eu acho que a primeira questão no coração humano é a fé. E os judeus não é diferente de ninguém. Eles não creram. Eles não decidiram não acreditar. Depois, eu entendo que os judeus não creram que Jesus era o Messias,
pelo fato de eles buscarem mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É interessante que lá no clássico bate-papo de Jesus com Nicodemos, lá em João capítulo 3, Nicodemos vai dizer: nós sabemos que tu és da parte de Deus, porque ninguém faz esses sinais se Deus não for com ele. Nós quem? Nicodemos falou no plural, ele não falou só por ele. Ele falou pelo Sinédrio, gente. Nicodemos era um dos principais dos fariseus, que pertencia ao tribunal judaico. Então Jesus sempre estava na pauta de discussões, na agenda deles, pelos feitos que o Messias estava realizando, pelo alvoroço que ele estava provocando, pelas notícias que chegavam aos seus ouvidos. Então, eles chegaram à conclusão que não tinha como ser diferente. Ele só pode realizar esses feitos pelo poder de Deus. Apesar de, nos evangelhos, os próprios fariseus depois acusaram Jesus de fazer o que fazia pelo poder de Satanás. Mas, dureza de coração, né? Preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. É isso que Jesus vai dizer. João vai falar que muitos fariseus, muitos líderes religiosos, creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus, dos líderes religiosos e outros líderes religiosos, eles preferiram não confessar publicamente a Jesus. Por quê, gente? Quem confessava Jesus publicamente na época dele estava passível a perder sua posição no Sinédrio, na religião judaica, perder suas casas, seus benefícios, tudo mais. Tudo mais. E João vai dizer, por isso, ele vai dizer a causa, porque muitos líderes não quiseram confessar Jesus, porque preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, este é o pecado também do povo judeu, principalmente da elite judaica, né? dos líderes judeus. Não quiseram crer em Jesus, gente, simplesmente para não perder suas posições, seus privilégios junto à sua comunidade. Também, gente, porque os judeus, eles queriam ser justificados pelas obras da lei. Paulo vai dizer que eles buscavam essa justificação. E todos aqueles que buscam ser justificados pelas obras da lei estão debaixo de maldição. É impossível eles cumprirem. Impossível. Somente Cristo poderia cumprir a lei plenamente. E à medida que alguém se aproxima de Cristo, Cristo pega essa pessoa pela mão, redime essa pessoa e de volta conduz essa pessoa à lei, mostrando a ela, olha, você não pode cumprir, você é um pecador. Agora, eu cumpri a lei, eu cumpro a lei por você. E tiro de você o peso do legalismo judaico, daquilo que não é da revelação e da vontade do Pai, e dou a você a liberdade de me servir sem esse jugo, sem esse peso. Então, os fariseus, os judeus, queriam ser justificados pela lei. Eles não queriam a graça somente. Eles não queriam entender que não precisava fazer nada, só crer somente. Confessar com a tua boca e crer no teu coração será salvo. Para eles era muito fácil, é muito simples. Eles achavam que precisavam fazer algo, manter seus rituais, cerimoniais. Aquilo era muito encantador para eles. E é interessante que Paulo escreve a carta de Gálatas e tantas outras, principalmente a de Gálatas, trazendo esse cuidado para os irmãos da Galácia, porque eles estavam se encantando com os elementos judaicos, com dias especiais, com rudimentos da lei. Aquilo tudo encantava eles, né? O cartiçal, o templo. E Paulo disse, olha, cuidado, vocês estão se deixando enfeitiçar novamente. Então, este é o perigo, não só do judeu, né? Vamos aqui abrir um parênteses, de todo aquele, agora em nosso tempo, que deseja, ou que acham que consegue alcançar Deus, a salvação de Jesus Cristo, por obras, pelos seus feitos, por religião, religiosidade. Gente, é graça somente. É um dos lemas da Reforma Protestante. E um outro elemento que eu considero também fundamental, se não for o principal, perdão, os judeus, irmãos, eles continuam com o véu sobre seus corações. Se o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito de Cristo, o próprio Espírito Santo não convencê-los da verdade, da justiça, do juízo, eles estão perdidos. A semelhança de todos nós hoje também. Só somos cristãos, irmãos, não é porque a gente é mais inteligente, não, é porque o Espírito Santo nos convenceu, se revelou a nós, o Filho de Deus. Foi isso que ele disse a Pedro, não foi carne nem sangue, meu Pai que está no céu te revelou que eu sou o Messias. Então, é o Espírito. Precisa que Deus, pelo seu Espírito, tire o véu dos olhos dos judeus. Como tem feito hoje em muitos judeus em todo o mundo. E hoje existe até um movimento chamado judaísmo messiânico, que crê que Jesus é o Messias. Então você percebe que tem muitos judeus se convertendo ao cristianismo, porque está se tornando insustentável
a impossibilidade de ele não ser quem diz ser. Mas é por meio do Espírito, gente. Não é somente porque conhece mais ou menos. Não, não. É graça. É o Espírito de Deus convencendo. É interessante que um grande rabino, né, da Midrash, né, que a Midrash é uns compêndios, né, escritos dos rabinos da Torá, né, da lei oral escrita. Então, a Mishnah é um livro importantíssimo no judaísmo, né? Não é a Bíblia, né? É um livro que transcreveu as leis orais. E o rabino Simeon ben Rochai, quando vai falar sobre o Deus triuno, né? Quando vai falar sobre Deus lá em Gênesis, veja o que ele vai falar sobre o termo Elohim. Ele vai dizer assim, ele é um judeu, gente. O rabino, esse rabino, alguns da comunidade judaica vai dizer que se eu estou com a minha mão, com a Midrash, que são a coletânea de escritos rabínicos da lei oral da Torá, e o Simeon vai dizer que tem alguma coisa errada, a palavra de Simeon é mais autoridade que a Midrash. Já pensou? A importância desse homem para o judaísmo é quase canônica. Veja o que esse homem vai dizer. Observai o mistério da palavra Elohim. Encerra 3 graus, 3 partes. Cada uma dessas partes é distinta. Veja, separada, cada uma é um, não pode ser confundida. E é uma em si mesma, ao mesmo tempo é uma. E não obstante, são inseparáveis uma da outra. Estão unidas juntamente e formam um só todo. Esse conceito parece com qual, irmão? Com o conceito da Trindade cristã. Elohim é a palavra plural para Deus no Antigo Testamento, em Gênesis 1:1. Já começa lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra lá para Deus, Elohim, comunica que tem mais de uma pessoa com Deus criando. Isso é fantástico, gente, para um rabino falar algo assim. Ele está trazendo uma observação escandalosa para a própria cosmovisão dele. E ele está sendo honesto. Isso é muito importante para a nossa fé. Porque alguém que não é da nossa cosmovisão admite que o tema Elohim tem essas particularidades, que é exatamente a particularidade revelada na cosmovisão cristã, na fé cristã. Para não ficar só nele, temos também a opinião de um dos maiores historiadores do judaísmo, que hoje também nós fazemos uso dele, o Flávio Josefo. Flávio Josefo não se converteu ao cristianismo, ele é judeu, ele é considerado um dos mais importantes historiadores do judaísmo. O livro dele é fantástico, né? Que é História História dos Hebreus, tem o livro tem várias obras de Josefo que são importantíssimas quando se fala de caráter histórico judaico. Veja o que ele vai falar acerca de Jesus. Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, que sabe, se todavia devemos considerar simplesmente o homem, tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruído na verdade. E foi seguido não somente por muitos judeus, mesmo por muitos gentios. Ele era o Cristo, gente. Flávio Josefo está afirmando que Jesus de Nazaré, no primeiro século, era o Cristo. O mais ilustre da nossa nação, acusaram-no perante Pilatos, e ele fez-o crucificar. Os que haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte, falam os discípulos. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo ao 3º dia, como os santos profetas os tinham predito que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos que vemos ainda hoje tiraram seu nome. Gente, essa palavra de Josefo é outro fundamento importantíssimo para a fé cristã, falando em aspecto histórico, porque a gente está tratando de alguém que não é cristão, que é judeu, morreu no judaísmo, e vai admitir que era possível que ele era o Cristo. Há alguns que fazem crítica a essa fala de Josefo na sua obra, apelando para um possível acréscimo de algum rabino à obra de Josefo. Mas o problema é que essa obra de Josefo não está escrita só na nossa língua nem em inglês. Existe a mesma tradução de Josefo em árabe, por exemplo, que é o contexto dos islâmicos e dos judeus. E lá em árabe
está do mesmo jeito o texto. Então, ora, se fosse um acréscimo, por que eles não removeram das traduções, as traduções árabes, das traduções do Oriente Médio, das traduções do Antigo Oriente ou do contexto semita? Não tiraram, porque provavelmente é palavra de Josefo mesmo. Então, isso é muito importante para a gente, muito importante. Fato interessante, pastor. É exatamente esse ponto que o senhor falou, né? Dureza do coração do próprio povo judeu. Porque Jesus já vinha falando e já vinha comprovando aquilo que já era falado no Antigo Testamento. Ele já vinha mostrando, através da vida dele, traços de que ele realmente era o Messias. E pela dureza do coração deles, eles infelizmente não acreditavam. Então, Jesus, quando falava que ele era o caminho, a verdade e a vida, para eles era muito duro escutar essa realidade, escutar essa afirmação e acreditar nela, porque eles não esperavam que o Messias era uma pessoa que era como ele, mas ele veio realmente comprovar todas as coisas, todas aquelas profecias que vieram no Antigo Testamento. Então, quando Jesus vem e chega para eles que tendo olho não conseguem ver, tendo ouvido não conseguem escutar, tipo, eles não conseguem entender realmente, por conta da dureza dos seus corações. Eles não conseguem entender que Jesus era o Messias que não só apontava o pecado deles, como também apontava para um futuro que era além da compreensão deles, um novo reino, né? Um novo céu, uma nova terra. E aí, quando ele vai para frente de Pilatos, quando ele tem o discurso que ele fala que o reino dele não é dessa terra, já é além dessa terra, na verdade, ele já aponta que é além dessa terra. Ele já aponta que o reinado de Pilatos era meio que abaixo do dele. Como se o reino de Jesus, que realmente é acima do nosso campo de visão, do nosso campo material humano. Então, eles, pelo fato de não acreditar nisso, acreditavam que Jesus era uma ameaça para toda a estrutura deles. E por isso que eles não acreditaram nele e mataram, né? É uma das coisas que eu passo a acreditar. Sim, Vinícius, concordo. Exatamente. Dureza de coração, irmão. Isso é terrível. Mas eu louvo a Deus que muitos judeus creem em Jesus. Nicodemos foi um dos tais. E eu acredito que ele está com Cristo agora. Muito boa observação. Qual o conceito islâmico, então, de Deus, gente? Eu abri esse ato para poder tentar fundamentar melhor porque os judeus, né, que exatamente têm a mesma Bíblia que nós, no Antigo Testamento, não creem no Messias, né? Então, achei por bem trazer mais um pouco esse aspecto e fundamentar também com eruditos da própria cosmovisão judaica, que admitem a possibilidade do conceito de Deus que nós temos, que é o correto. Já no islamismo, gente, se assemelha muito ao judaísmo. Eles também têm uma cosmovisão de um monoteísmo mais rígido. Para o islamismo, o Deus dele é Alá. Ele vai dizer na Surata, que é um dos capítulos, né, do livro Alcorão, ele vai dizer assim: dizem ele é único. Dizem ele é Deus, o único. Deus, o absoluto. Jamais gerou, foi gerado. Então, veja, ele já vai contestar acerca do filho, porque nos concílios que aconteceu, né, principalmente o concílio de Nicéia e aí os concílios cristãos, há um desenvolvimento da teologia cristã de que o filho ele é gerado, nunca criado. Então, o filho procede do pai. É uma linguagem para falar que o filho está eternamente com o pai e é coexistente com o pai. Então, o Alcorão já vai tentar desmentir isso. Ele jamais foi gerado e gerou. Quer dizer, Deus não tem filho. E ninguém é comparável a ele. Então, ele já começa no próprio livro deles, né, que eles consideram um livro sagrado deles, a semelhança da nossa Bíblia, que Deus é um uno absoluto. Ele não tem um filho, não tem um espírito, nada disso. É um uno absoluto. Então, o que acontece é isso, na cosmovisões, fazendo aí a comparação, né, cosmovisões comparadas. O cristianismo, o judaísmo, crê no monoteísmo absoluto, o monopessoal. Não existe mais pessoas na divindade compartilhando da divindade com Deus ou com o Pai. Já o cristianismo, não. Nós somos monoteístas, sim, mas composto. Nós cremos num Deus plural. Nosso Deus é um Deus tripessoal. A essência é uma só, porque a divindade é apenas uma,
Mas essa vida divina é compartilhada com 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque tem muitas seitas, quando nós vamos confrontar-se com ela ou conversar com ela, eu não sei se vocês têm parentes que pertencem a outros movimentos religiosos, como o Testemunho de Jeová, eles vão dizer que nós somos politeístas. E não é isso que a história da fé cristã conceitua acerca do Deus Trino. Não. O Deus Trino a divindade é uma só, mas são 3 pessoas. Não é um Deus de 3 cabeças. Não, isso aí é paganismo. Nosso Deus é um Deus pessoal. Mas essa pessoalidade é na personalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está claro, revelado claramente na Escritura do Antigo e Novo Testamento. O islamismo dá as mãos com o judaísmo nesse sentido. Também é um monoteísmo absoluto, monopessoal. Não existe pessoas divinas compartilhando. Não é só um e um só. Então, basicamente, essas são as cosmovisões que nós temos teísta. Por que teísta? Porque, apesar dessa divergência fundamental conceitual, as 3 cosmovisões acreditam que esse Deus, essa divindade, criou todas as coisas, que ele é pessoal e que tudo foi criado do nada. Tudo foi criado do nada. A principal divergência está no conceito de Deus. E, gente, esse conceito é fundamental. Se você mudou o conceito de Deus ali, todo o resto pode ter outra resposta, como veremos agora. Mas antes, deixa eu trazer umas estatísticas para vocês bem interessantes. Por exemplo, o judaísmo, ele não é uma religião, uma cosmovisão missionária. Incrível que pareça. O judaísmo não é uma cosmovisão missionária. O que é isso? Ele não busca adeptos. Ele não vai bater na sua porta perguntando se você quer se converter ao Deus judaico. Se você quer se converter a Elohim, a Elohá, ou como eles chamam no hebraico, o Deus. Então, eles não fazem isso. Na verdade, quem deseja ser judeu, que quiser seguir a cosmovisão e a fé judaica, essa pessoa é que vai procurar uma mesquita, uma sinagoga, um templo judeu. Mas que eles vão bater na porta de ninguém, não. É por isso que o judaísmo é considerado das 3 menores religiões do mundo, quando fala-se de cosmovisão teísta, é das menores. Das menores, não faz. Já o cristianismo, não. O cristianismo é missionário. Nós seguimos o grande mandato de Jesus, né? A grande comissão, ir e pregar o evangelho a toda a criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E aí nós estamos como a cosmovisão das maiores, se não a maior cosmovisão do mundo. Nós temos 2,2 bilhões de adeptos em todo o mundo, o cristianismo. E aí, gente, o cristianismo que fala não é só protestante, é cristianismo católico, ortodoxo, e aí segue. É o cristianismo de uma forma global. A gente verá daqui a pouco essas divisões dentro da nossa fé cristã, da cosmovisão cristã. Mas o cristianismo é missionário. Nós somos intimados, convidados, ordenados a fazer discípulos em todas as nações. Conhecemos assim ao nosso Senhor. Enquanto o islamismo ele também é missionário, principalmente entre os seus. Eles estabelecem uma região com comércios, eles também conseguem avançar muito, porque eles têm muitos filhos, enquanto os cristãos só querem ter um filho a pulso, o judeu, o islâmico, ele tem 8, 10, 12. Então, eles não têm dificuldade com a prole. Eles não têm dificuldade, pelo contrário, para ir quanto mais filho, melhor. Então, eles têm esse reforço familiar de base e eles fazem missões, sim. Com mesquita, com programas de televisão, principalmente na internet. Tem muita coisa na internet do islamismo, né? Pessoas que se dizem islâmico, pessoas que pregam o islamismo, pregam o livro sagrado, né? Que eles chamam o livro sagrado, o Alcorão, e aí segue. Eles estão entre 1,6 bilhões de adeptos em todo o mundo, e nos países orientais é que eles têm maior força. Então é muito, muito forte mesmo. Tivemos até um caso, uns anos atrás, de uma liderança da Assembleia de Deus que apostatou da fé e aderiu ao islamismo e ainda casou com uma jovem, me parece que foi do islamismo, foi do judaísmo, foi uma dessas cosmovisões e saiu da fé cristã. Então é muito complicado. Deixa eu explicar a vocês o que eu disse um pouco atrás sobre o cristianismo. Quando eu falo do cristianismo aqui, como a fé, uma cosmovisão missionária, não é só o cristianismo protestante, o nosso evangélico, gente. O cristianismo é muito grande. O cristianismo está dividido em o cristianismo ortodoxo grego, que surgiu ali no século XI, com a divisão que houve, um racha que houve com o cristianismo romano.
Deixa eu explicar a vocês o que aconteceu. O cristianismo era um só. Um só. Né? Quarto, quinto, sexto século, era um só. Oitavo século, 10º século, né? O imperador Constantino também assumiu, digamos assim, tornou o cristianismo mais uma religião oficial do império, aí que se espalhou mesmo. Ele foi o imperador que, digamos assim, deu toda a logística para o maior concílio que houve em toda a cristandade nos primeiros séculos, que foi o concílio de Nicéia. Então, o cristianismo se tornou a fé oficial do império e se expandiu por todo o mundo. Mas todo mundo só respondia a quem? A Roma. Respondia a quem? Ao Papa de Roma, ao líder de Roma, ao líder latino. Mas houve um problema de relacionamento entre o patriarca de Constantinopla, no século XI, e o Papa de Roma, na ortodoxia latina. Com isso, houve um racha. E esse racha ficou dividido, então, o cristianismo em dois blocos. A ortodoxia grega, no lado grego, os orientais. É por isso que nós temos tantas igrejas cópita, você deve ter visto em televisão, né, que às vezes são ameaçadas, destruídas pelos movimentos islâmicos. Cristianismo grego, que respondia, e responde até hoje, ao sucessor do patriarca em Constantinopla, né, que hoje não é mais Constantinopla, deve ser Turquia. E temos hoje Roma ainda, né? Vaticano, que respondeu hoje ao Papa Francisco, e assim segue. Então, esse cristianismo está dividido, veja como é grande. E ainda no século XVI, surgiu nós, a Reforma Protestante, Lutero na Alemanha, Calvino na Suíça, Zwinglio também na Europa, e ali explodiu, né? A Reforma Protestante também na Europa, na Alemanha, no mundo todo, e dentro do catolicismo também, gente, não se engane, houve também muitos movimentos do catolicismo, né? Muitas controvérsias. Na verdade, dentro do catolicismo surgiu outros micro-reformas dentro do catolicismo, provavelmente que não foram para frente, não avançaram muito, né? Nós tivemos um movimento com Francisco de Assis, né? Tivemos um movimento com Teresa Ávila, de Ávila, né? A Santa Teresa Ávila, que chamam de Santa Teresa Ávila. Então, tem vários movimentos, né? Monástico, mas o que realmente impulsionou um racha dentro do próprio catolicismo romano, cristianismo, dizer assim, cristianismo latino, foi a Reforma Protestante. Aí veja como ele é grande, né? Então, quando eu falo de cristianismo, naquele momento eu falei desse cristianismo aí, gente. Todos, é uma cosmovisão, é 12 bilhões de fiéis, né? 2 bilhões de cristãos em todo o mundo. Aí vem as divergências, as opiniões, as diferenças e tudo mais. E é o que acontece com a cosmovisão abraâmica, né? Nós temos aí, que é interessante, tanto o judaísmo como o cristianismo e o islamismo, né? Essas cosmovisões, ela tem um único pai, uma única raiz, é Abraão. Todas elas surgiram de Abraão, né? Aí no século VII veio o judaísmo, né? Também veio de Abraão. Depois tivemos no século I o cristianismo e depois um pouco mais tardio o islamismo, né? Bem próximo aí do judaísmo, né? no século VII. Então, gente, as cosmovisões têm um parentesco comum, mas quando vão se desenvolvendo, se expandindo, estruturando, sistematizando as escrituras, o conceito de Deus, aí começa a cada um mostrar diferentes contrastes no seu rosto, né? Digamos assim, da fé de cada um, da cosmovisão de cada um. E aí nós temos um lugar sagrado também para cada religião, né? Para cada cosmovisão. Para o islamismo, na Arábia Saudita tem lá, né? Tem lá o cubo, né? Tem lá aquela estrutura que exatamente, né? Que todo o muçulmano tem que visitar uma vez na vida, se puder, a Arábia Saudita, né? Meca, e fazer aquele giro em torno daquela estrutura como sinal de adoração, de veneração, né? Um lugar sagrado. O cristianismo não tem esse lugar sagrado. O cristianismo, principalmente o cristianismo protestante, né? O cristianismo bíblico não tem esse lugar. O judaísmo ainda assim. O judaísmo tem, eles chamam a cidade santa, né? A cidade do grande rei, né? E lá você percebe vários judeus, líderes, e várias ramificações dentro do judaísmo, diante do muro das lamentações, né? Inclinando a cabeça e lendo lá a Torá, a cópia da Torá, né? Bereshit, bara Elohim. E ali para eles é um lugar sagrado, gente. Na verdade, em algum sentido, Jerusalém é um lugar sagrado para os três povos.
Em algum sentido, não estou dizendo em todo sentido, em algum sentido. Você percebe que às vezes tem briga ali por certas regiões de Jerusalém, da Palestina, e fica aquela guerra ali e não resolve. Só quando Cristo voltar. Mas o cristianismo bíblico, pregado por Jesus, ele não tem esse lugar. Por quê? Principalmente para nós que somos protestantes, somos cristãos protestantes. Porque Jesus disse que não precisávamos de um lugar físico para adorá-lo, para encontrá-lo. Né? Ele rompeu com isso. Ele vai dizer isso à mulher samaritana no poço. Né? Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que é de Jerusalém que é o lugar onde deve ser adorado. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Não é nem lá nem cá. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, gente, Cristo rompeu com essa proposta de lugar sagrado. Cristo cumprindo a lei, ele disse, onde vocês estiverem, onde vocês buscarem ao meu Pai e buscarem a mim, será ali o lugar de adoração. Nem é lá, nem cá. É onde vocês estiverem. Claro, com isso eu não estou dizendo aqui que nós não precisamos nos reunirmos como igreja, que não precisamos de estrutura física. Precisamos. Mas essas estruturas físicas, ela só é um fim se o povo de Deus, que somos nós, estiver reunido debaixo dela. Se ela estiver fechada lá, Deus não está lá não, irmãos. Deus não está preso às paredes, não. Pedro vai dizer que Deus, ele não pode ser detido em templo feito por mão de homens. Mas, ao mesmo tempo, ele está dentro de nós. Ele habita em nós. Vocês estão entendendo? Então, é importante estruturas? É. É importante templo? É. É importante. Existia na antiga aliança. Mas eu não posso sacralizar esses lugares como se o Espírito de Deus permanecesse naquelas paredes quando eu saísse. Não, isso é antigo. Isso é um retrocesso ao judaísmo. Jesus está dizendo que os verdadeiros adoradores, que somos nós, que são as pessoas que receberam naquela época, que eles estão livres da proposta da antiga aliança para a nova, onde eles estiverem, eles podem buscar o Deus verdadeiro. Eles podem buscar o Senhor. É por isso que eu tenho muita dificuldade quando eu vejo celebridades, políticos e até mesmo cristão visitar Jerusalém, se batiza de novo. Eu estou orando sobre o céu de Jerusalém. Pelo amor de Deus, meu irmão, isso é paganismo. O mesmo céu de Jerusalém é o céu do Brasil, de Israel, dos Estados Unidos, é o mesmo céu do mesmo Deus. A gente não pode cometer esse erro crasso de santificar um lugar, porque não existe isso. Jesus rompeu com isso. E nós devemos romper também. Fonte de autoridade. Então, as cosmovisões, elas terão proximidades de fonte de autoridade, mas vocês verão que haverá mudanças bem distintas. Né? Por exemplo, a Bíblia Sagrada é a fonte de autoridade tanto para o cristianismo como para o judaísmo. Mas não toda a Bíblia é sagrada. Mas, em algum momento, o cristianismo e o judaísmo darão as mãos. Um pouco de escola dominical, gente. Né? A gente sabe que a Bíblia é composta por, no Antigo Testamento, 39 livros, né? Que são o Pentateuco, os livros históricos, poesia, sabedoria e profetas. Né? São os 39 livros do Antigo Testamento. Nós temos 27 no Novo Testamento, né? Composto por 4 evangelhos, 21 cartas, das 13 são atribuídas a Paulo, e uma de Apocalipse. Né? Um livro que é considerado um livro célebre das revelações. Né? Também temos livros como Daniel, que também tem caráter apocalíptico, mas ele é mais configurado em outra esfera. Né? Nós temos aí as línguas que a Bíblia foi escrita. Né? Hebraico, no Antigo Testamento, grego, no Novo, e um pouquinho ali de aramaico, no livro de Esdras e parte de Daniel. Se assemelha muito ao hebraico, né? Mas há diferenças bem distintas do aramaico também. Jesus falava, provavelmente, as 3 línguas. Já para o judaísmo, gente, a fonte de autoridade para eles, para alguns grupos, né, dentro do judaísmo, é a Torá, que é de Gênesis a Malaquias. Existem grupos mais conservadores que só admitem os 5 livros de Moisés. Eles não consideram Ruth, Malaquias, não. É os 5 livros de Moisés. E pronto, é a Bíblia Sagrada para eles. Então, veja, nós também entendemos que de Gênesis a Malaquias é a Bíblia Sagrada. É o livro sagrado, é o livro que Deus inspirou. Então, neste momento,
quando falamos de autoridade final, autoridade da palavra, nesse momento a gente se aproxima do judaísmo. A divergência são as interpretações. Né? Já o islamismo, gente, é o Alcorão. É o Alcorão. Isso não quer dizer que o judaísmo não conheça, tá, gente? Da Bíblia, de Moisés, de Abraão. Lembra que eu falei que nós temos um pai comum? Então, eles também adotam muitas partes do Antigo Testamento, né? Muitos dizeres do Antigo Testamento. Então, o Alcorão é dividido assim: 114 capítulos, denominados de suras, e dividido em livros, que é chamado de seções, e também versículos. Então, a semelhança da nossa estrutura, eles também têm a deles, só recebem nomes diferentes, né? Os capítulos são chamados de suras, mas a estrutura é muito semelhante à nossa, tá bom? Já existe o Alcorão traduzido em português, inglês, em muitas línguas no mundo inteiro, como a Bíblia também é. Quem é o ser humano para essas três cosmovisões? Né? Então, para o judaísmo e para o judaísmo e cristianismo, o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Então, o judaísmo, como tem a Torá, eles têm Gênesis. Então, para eles, eles pensam igual a nós quando falamos de forma mais essencial de antropologia. Então, eles consideram que o ser humano é, sim, a imagem e semelhança de Deus. Foi criada a imagem de Deus, a imagem de Deus vivo. Né? Gênesis 1:26 e Tiago vai falar 3:9 que o homem é criado à imagem desse Deus, seja ele cristão ou não. Todo gênero humano ele é criado à imagem de Deus. Né? Veio a queda. Para o judaísmo também, a queda, ela recorreu por causa de uma serpente, o homem caiu quando cedeu a Satanás, né? Quando Eva comeu o fruto. Então, eles aceitam também a proposta de queda. Talvez não aceitem os desdobramentos do conceito que nós temos de queda, tanto na teologia reformada quanto na teologia em outras tradições, né? Mas, em linhas gerais, eles entendem sim, que o homem era perfeito e o homem caiu. E que esse homem foi tentado no jardim e pecou. Já no islamismo, gente, eles têm um conceito diferente de queda. Né? Para ele, o ser humano é espiritualmente neutro. Ele pode escolher entre agradar a Allah. Não existe um conceito de queda ou pecado original no islamismo. Isso é conceito cristão e judaico. Então, para eles, o homem não tem uma mancha chamada pecado. O homem não tem uma inclinação para o mal. Não. O homem é neutro. Ele escolhe. Então, veja que como é diferente, né, os conceitos quando vão falar sobre antropologia bíblica, sobre o pecado original, sobre queda. Então, para o islamismo já é diferente. Tá bom? No islamismo, gente, é muito semelhante a algumas práticas do cristianismo também. Por exemplo, ele faz recitação e aceita, e ele recita, né, e tem a aceitação da crença. Quem quiser entrar no islamismo vai precisar seguir esse espaço aí. Né? Vai ter que fazer orações, vai ter que orar 5 vezes ao longo do dia. Acho que a gente passa vergonha para muito perto, muitos islâmicos, né? Porque não tem isso para ele não, gente. Eles podem estar trabalhando no hotel, no Mirados Árabes, pode estar aqui em João Pessoa, em Recife, Carpina. Quando dê a hora X, ele para tudo, bota o tapete dele no chão, inclina a cabeça 5 vezes pelo chão e fala lá. E tem isso não, ele vai fazer a reza dele. Ele não negocia esse momento de rezar. E se ele puder achar um lugar que aponta para a Meca, é melhor ainda na Arábia Saudita. Então, eles fazem 5 orações todos os dias, 2 esmolas, observa o jejum do Ramadã, que é o calendário islâmico, né, de jejuns, é uma série de jejuns que eles praticam. Se eles puderem, eles fazem peregrinação à Meca, né, eles têm que ir lá, se eles tiverem condições, recursos. Eu acho que é o sonho de todo islâmico, é visitar a Meca, como é o sonho de muitos cristãos também visitar Jerusalém, né, a terra que Jesus pisou. Mas não com a mesma conotação que o islâmico faz, né, que eles consideram sagrado, eles consideram um lugar espiritualmente sagrado. E nós, como cristãos, como já vimos, não tem isso. Nós queríamos visitar, e eu principalmente, simplesmente, gente, para poder tocar naquele lugar, para pisar onde o nosso Salvador pisou, mas nada de mistificar a coisa, espiritualizar a coisa, nada disso. Mas no islamismo tem toda essa estrutura aí, tá bom? Qual é o conceito que temos de vida após a morte? Né? Nós sabemos o que acontece quando se morre. Qual a opinião de vocês? Vocês têm uma opinião formada? O que acontece se a gente morrer agora? Vai para a glória. Oh, glória. Vai para a glória. E o ímpio vai para onde, Vinícius? O ímpio vai sofrer as consequências nas suas atitudes. Vai para a eternidade agora em outro canto.
Olha. E aí, gente, alguém mais se arrisca? Isso aí, gente, é uma pergunta de evangelismo, né? Discipulado. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Se alguém perguntar para Roberto, para Loruana, rapaz, meu pai morreu e não era crente em Jesus. E agora? Ele foi para onde? Essas perguntas bem íntimas, né? Que a pessoa para para refletir no tempo. Ou a pessoa é crente, né? E o pai se desviou. E aí não deu tempo dele voltar para o evangelho. E aí? O que acontece com esse camarada? Que era crente, aposta toda a fé, teve tempo para voltar. É para onde, meu Deus? Tem algumas passagens, né, que fala sobre o sono, né, até o dia do juízo. Tem passagens que falam alguma coisa assim sobre fica o sono e no dia do juízo o mar vai lançar os seus mortos, né? Ou seja, já tem passagem que leva a crer de um paraíso imediato, né? Como a gente vê aquela passagem do ladrão na cruz, né? Jesus disse que ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Aí a gente é algo a pensar, né? A gente vê assim essa pergunta, mas não é uma pergunta tão simples, né? Se existe o paraíso já de imediato, como o Vinícius disse, assim, a gente já vai direto para a glória, está ali próximo ao Senhor e aguardar o dia do juízo, ou se a gente fica adormecido num local esperando o dia do juízo, né? Aí pode falar mais um pouco aí. Obrigado pela contribuição. Obrigado, Vinícius. Mais alguém gostaria de falar? Gente, isso aí é pergunta fundamental. Preste atenção, a gente está começando a responder as perguntas fundamentais. Lembra da Cosmovisão? Eu posso estar errado. Eu posso estar errado, mas eu acho que vai ser assim como a gente dorme, né? A gente dorme num piscar de olho assim, a gente acorda. Assim mesmo, vai ser do mesmo jeito quando a gente morrer, né? Mas vai A para gente não onde, vai. César? Hã? E acorda onde? Céu, né? Paraíso, né? Céu, paraíso. E o ímpio, que morreu sem Jesus? E acorda onde? A Bíblia é clara onde o ímpio vai, né? Não sei, é claro. Para onde vai, na sua opinião? Inferno, né? É, Aquele que não entregou o coração a Cristo só tem um caminho, né? A ser uhum. levado. Muito bom, gente. É como aquela passagem, né? Eu acho que é do rico e Lázaro, Sim. que ele pede para que dê um alívio, né? Eu creio que o ímpio já vai para o inferno. Ou então vai adormecer em outro lugar. E quem está salvo em Cristo vai ficar aguardando o julgamento em algum lugar separado por Deus. Obrigado, Luana. Muito bom, gente, a contribuição de vocês. Você Ah, deve estar percebendo que a gente está começando a responder as perguntas fundamentais, né? Já vimos o que é o ser humano, já vimos quem é o conceito de Deus, o conceito de humano e agora o conceito de vida após a morte. Então, agora há pouco, pois há, não. há- há poucos dias aqui perto de casa, faleceu um vizinho meu e a esposa dele é uma católica dessa ferrenha mesmo, assim. Aí disse, né, que no hospital ele morreu assim pegado na mão dela, né? E ele não se converteu, ele não era convertido. E ela dizendo, né, que a mim que na hora assim da partida dele começou a fazer as preces, orando ali, rezando ali, e entregando ele a Jesus, né? Eu fiquei assim, né, só escutando um momento de dor assim. Mas a gente sabe que a palavra é clara, né, que a gente não tem o poder sobre a salvação de ninguém. Essa é uma escolha que cada um tem que fazer em vida, né? E ela dizendo ali que entregou a vida dele ali, ele indo partindo, ela entregando a vida. Eu quase falei, mas foi um momento que eu, assim, ainda muito em cima ainda em cima não, ainda estava no velório ainda, o corpo ainda estava na sala ainda, ela me dizendo. Aí é, eu, eu pensei, né? Não falei porque é o momento, mas assim, ela talvez tenha perdido tantas oportunidades de realmente pedir para ele confessar, né? Falar de Jesus, do amor de Jesus para ele ali, pedir para ele confessar a vida dele, entregar a vida dele a Jesus. Mas na hora que a pessoa está ali sem
praticamente sem conhecer mais, sem escutar e outra pessoa orar entregando, não surge efeito, né? Uhum. É uma situação difícil, Alberto. Acho que você foi sábio, não se atrever a fazer comentários, né, e tentar conjecturar questões muito sérias. Talvez não fosse o momento, mas a posterior, tá, se ela procurar você, seria bom você falar do Evangelho, né? Então, gente, na Bíblia Sagrada só existe dois caminhos, como vocês falaram: céu e inferno. A Escritura não tem uma terceira via. E para essas portas se abrirem, vai depender muito da nossa decisão. Então, a Escritura fala da salvação. Essa salvação acontece já. À medida que eu recebo Jesus como meu Salvador, já sou salvo. Jesus já diz em João 5,24, né? Quem crê em mim tem a vida eterna. Está no presente. Jesus disse, não, você terá, você teve. Não, você tem a vida eterna. Você é salvo agora. Então, você trabalha para o Messias, para o Salvador, já sabendo que você já é salvo. Você não vai trabalhar para... Mesmo que no caminho, assim, a pessoa esteja longe de Jesus uma vez que aceitou, né? Aí, na hora da morte, esteja longe do caminho, essa pessoa vai ser salva? Se ela confessar Jesus e pedir perdão, sim. Eu A não salvação entendo. tem como ser perdida, a salvação. A grande questão é a dureza do coração, né? Há controvérsia, Apostasia. César. Oi, desculpa, Vinícius. Vou falar mesmo. A grande questão é a apostasia, exatamente isso que eu ia falar, assim. Que até o pastor já falou um pouco, né? Quando você apostata da sua fé, você definitivamente se entrega aos prazeres do mundo, abandona a fé que você tinha e aí você não se arrepende exatamente dos seus pecados. Eu acho que essa é a grande questão. Uhum. É Então, César, porque, no, é pode porque falar, no Roberto. caso, quando a pessoa apostata da fé, essa pessoa, na verdade, nunca foi salva, né? Porque tem muito cristão que está na igreja, mas não significa ser salvo, né? Ser salvo é aquele que entregou a vida ao Senhor e persevera até o fim. Aí, muitas vezes, a pessoa diz assim, mas a pessoa, às vezes, fazer as coisas erradas, feito o Lohana aí colocou um pouco aí, é feito aquele ladrão da cruz, né? O exemplo que eu dei. A gente sabe que aquela condenação era para a pessoa que fez muita coisa errada, talvez a história dele tenha sido muito errada. É feito hoje, a gente vê assim, um ladrão, um assassino, os piores crimes. E a gente vê a pessoa pratica a vida todinha e, às vezes, até no leito de morte, a pessoa ali se arrepende de coração, que aí é onde o Vinícius falou aí, a dureza de coração. Aí que eu não posso dizer se a pessoa simplesmente ali disse ali, aceitou Jesus, aí eu dizer que ela foi para o céu. Não, mas eu tenho que dizer, eu tenho a certeza que se ela aceitou de coração, que isso aí é ela e Deus, só ela e Jesus que sabe, se realmente se arrependeu de coração, aquela pessoa vai como o ladrão da cruz ali foi, no último instante. Eu escutei uma vez uma história de uma mulher passando na frente de uma favela, e um traficante trocando um tiro com a polícia, foi baleado, ficou ali agonizando, ela sentiu no coração de se ajoelhar e começar a pregar para ele ali, e ele ali aceitou. Aí, se ele aceitou ali, se foi de coração realmente ali, sim, ele foi para o céu. Não, aí não... A questão é se é de imediato ou não. A questão do céu, né? Então, a gente vai chegar lá. Então, eu estou tentando estruturar para vocês. Essa questão que Vinícius e César levantou é uma controvérsia dentro da teologia cristã, né? A questão da perda de salvação ou não, eu não vou entrar nesse mérito com vocês, mas há controvérsias. Vocês sabem, né? Da clássica tradição de discussão acerca disso. Em suma, quem recebe a Cristo é salvo agora. E quem morre com Cristo também vai para o céu agora. É o que vai dizer, o Lorona falou aí, né? Da história de rico e Lázaro. Morreu rico, foi para o inferno, morreu o pobre Lázaro, foi para o céu de Abraão. Aquilo ali é uma história, que não é uma parábola. E mesmo se fosse uma parábola, toda a parábola de Jesus é com a comparação, é análoga a alguma realidade ou verdade espiritual. Quando Jesus fala assim, o reino de Deus é semelhante a um homem que joga a rede no mar. Aquilo ali é prático, ele está falando dos pescadores. Mas ali ele está usando um princípio para explicar o que é o reino de Deus. Da parábola não existe isso. Está contando uma história, cita nomes próprios, cita nome de dimensões próprias, né? Hades e seu de Abraão. Então, eu entendo que ali é uma história. E essa história, ela revela que esses dois personagens tiveram imediatamente lugares distintos de habitação quando morreram. Um sem Jesus e o outro com Jesus. Hebreus 9, 27 vai dizer que foi ordenado a um homem uma só vez
né? Morreu uma só vez. Depois disso vem o juízo. Então, foi até bom que César, Roberto trouxe essa questão do sono da alma, que o sono da alma, gente, é uma heresia que é definida por algumas seitas em nossa cidade, em nosso país. É uma heresia. Porque a proposta do sono da alma é quando se morre, a pessoa, o espírito humano fica num estado de inércia, de inatividade, em alguma dimensão. E isso não é bíblico, enquanto não tem isso na Bíblia. Quando Jesus fala que nós dormimos, Paulo fala que nós estamos dormindo, quando Jesus falou para que Lázaro estava dormindo, que a filha de Jairo estava dormindo, aquilo é um recurso de linguagem para dizer que ela está morta. E não que ela está num estado de sono eterno, não é isso. É uma figura de linguagem. Jesus está usando uma figura de linguagem para dizer que a filha de Jairo morreu, que Lázaro estava morto. Era isso. Então, gente, morreu agora, vai para o céu agora. É a porta do céu para quem recebe a Cristo Jesus como Salvador e permanece nele. Outra coisa importante que Lorona levantou aí. Lorona, eu entendo... Oi. Pastor, mas no caso, aí vai direto, vai para o céu agora. Aí já se encontra com Jesus agora, mas ainda fica aguardando o julgamento ou será que já é julgado? Então, não existe julgamento para o povo de Deus, né? O sangue de Jesus está sobre nós. O que existirá é o tribunal de Cristo para galardão, né? Nós receberemos recompensas. Foi o que Paulo falou no maior tratado sobre ressurreição. Lembra? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Paulo vai dizer: irmãos, sejam firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, Deus vai recompensar o seu povo. Paulo também fala aos coríntios que aquele que edificou sobre um fundamento que ele já fez, tenha cuidado como edifica. Porque Cristo é o fundamento, mas a gente pode botar sobre esse fundamento prata, ouro, né, pedras preciosas, palha e feno. E no dia do juízo, essas coisas serão provadas pelo fogo. E ainda assim, se for queimada, será provada, mas será salvo. Então, muitos eruditos entendem que Paulo está falando ali sobre o tribunal de Cristo, que nós teremos que comparecer ao tribunal de Cristo, mas não para ser julgado, condenado, mas para recebermos nossas recompensas pelo que fizemos ou não pelo reino de Deus em vida. Mas, gente, estando em Cristo Jesus, não há mais condenação, Paulo vai dizer em Romanos 8:1. Agora, a pergunta de Loruana é muito importante. Eu não acredito que Deus tenha compromisso... Só um minutinho, pessoal. Menina de 4 anos, minha menina de 4 anos e minha esposa. Aí a gente conversando justamente sobre esse assunto de ir para o céu, né? Ela perguntando coisas antes dela nascer. Aí disse: não, você não era nascida ainda, você estava no céu, você era um anjinho de Deus, você estava no céu. Aí ela começou a dizer: eu quero voltar tanto para o céu, eu queria voltar para o céu. Aí minha esposa disse: não abra a boca para dizer uma coisa dessa, não diga isso, não. Eu fiquei olhando para minha esposa assim. Veja, é a coisa que a gente deve mais almejar, que a gente deve mais, esperar por isso. O momento é a menina falar assim, ou seja, é o medo, o humanismo, né? O medo de perder o filho, o medo de perder o parente, aquele que a gente ama. E mesmo a gente sabendo assim, que é a melhor coisa que existe, uma bênção aquele ali, saber que descansou no Senhor, ou seja, para a pessoa desejar ir para o céu. A minha esposa repreendeu ela assim. Você sabe o que Roberto? A gente não foi feito para morrer, homem. Adão não foi feito para morrer. Então, a morte, por mais que a gente saiba para onde a gente vai, ninguém quer. Pergunta na igreja: quem quer ir para a glória agora? Ninguém quer ir. Porque não é da nossa natureza. E a Bíblia vai dizer que é uma lei que foi colocada sobre nós, a lei do pecado. Paulo vai dizer: todos estão mortos espiritualmente. Né? Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Né? Então, é um salário. Deus cobrou isso aí, estabeleceu uma lei para isso aí. É por isso que a gente não aceita. Agora, assim, essa fala sua é muito importante, porque você precisa rever ela. É uma doutrina, essa questão que você disse, que ela está no céu como anjinho. Isso é um ensinamento também errado, que é da pré-existência da alma. Biblicamente, não existe isso na Escritura. A Bíblia vai dizer que Deus cria o espírito do homem dentro dele.
Então, quando a gente diz que os nossos filhos estão como um anjinho no céu e só desceu essa terra nesse corpo, a gente está pregando um ensinamento estranho à Escritura. Talvez você nem não tenha se percebido a isso, mas... Foi. Oi? É muito bom o senhor falar sobre isso assim, que é algo que eu não tinha ainda percebido isso mesmo, não. Se você Ou pesquisar, seja, você verá que é um ensinamento conhecido, né? A persistência da alma. Não, biblicamente é estranho. Mas perdão. A Escritura vai dizer, principalmente no Antigo Testamento, que Deus cria o espírito dentro do homem. Então, à medida que o homem, Deus cria um homem, que a mulher gera o feto dentro do seu ventre, naquele instante Deus coloca o espírito ali dentro. Ele não é criado antes. Ele sopra o espírito em suas narinas, né? Exatamente. Então, gente, a salvação é concebida no ato da conversão, da fé em Jesus Cristo e da permanência nele. Só voltando ao pensamento de Loruana, eu não acredito que Deus tenha compromisso com quem está fora da igreja, quem está fora do corpo de Cristo. Não, mas ele é filho da promessa e ele não vai se perder. Biblicamente, isso aí é errado. É um equívoco, porque Deus só tem compromisso com o seu povo. Então, a pessoa que está distante do evangelho, ele precisa voltar para o evangelho, confessar os seus pecados, e aí sim, se ele morrer naquele instante, ele está com Cristo, como ladrão na cruz, como tantos exemplos que vocês citaram aí. Mas distante do evangelho, uma vida de mundanismo, de pecado, prostituição, de tudo que é errado, de apostasia, de mentira, não existe nenhuma tradição evangélica que vá defender isso. Seja ela reformada ou não. Ô, pastor, só uma pergunta aí sobre isso aí que o senhor falou assim. Aí, no caso, não existe a possibilidade de, vamos supor, uma pessoa que nunca conheceu Jesus ou viveu no mundo fazendo as coisas erradas todo o tempo, não frequentou a igreja, não frequentou o evangelho, lá no finalzinho da vida, ouve e se converter e é alcançado com a salvação? Sim, meu irmão, com certeza. Mas veja, Roberto, quem somos nós para negar isso a um moribundo? Se ele confessar Jesus de coração, como você colocou aí, se ele reconhece seus pecados, meu irmão, as portas do céu vão se abrir para ele. Não porque ele merece, é graça. É só pela graça, pelo sangue do Calvário. A semelhança do ladrão na cruz, ele não tinha como sair dali, tá? Já era. Mas ele disse, lembra de mim, ó, vê só, o único personagem da Bíblia que foi salvo por uma palavra, por uma frase. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Meu irmão, salvou a alma no último instante, porque confessou seus pecados, reconheceu o mestre, disse, rapaz, nós estamos aqui porque merecemos, ele não fez nada, é um justo. Então, a nossa oração, irmãos, é que as pessoas que nós amamos, que nos aproximamos, que conhecemos, familiares que não é crentes, que eles não precisem, que a gente não precise ficar nessa crise com eles, mas que ele aceite a Jesus na sua juventude. É isso que a Bíblia recomenda. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Guarda a nossa mocidade para o nosso Salvador, para que a gente possa servir a Ele. E não quando a gente já está na velhice. Muitas pessoas dizem, não, eu vou aceitar o Evangelho, eu vou curtir a vida, vou curtir o mundo, depois eu aceito o Evangelho. Isso é equívoco, você não tem controle sobre a sua vida. Não tem controle. Não é essa a proposta bíblica para a vida humana, para a gente. Não, é para aceitar já na juventude, na tenridade, para servir o Evangelho. Por saber que não existe nada melhor do que viver aos pés do Senhor, né? Eu me passar converti por há essa 17 vida. anos. Se eu soubesse como era bom, eu teria me convertido muito tempo antes. Até mesmo por não saber o dia do amanhã, né? Se vai ter essa oportunidade ou não, a gente deve aproveitar o quanto antes, né? Eu sempre falo assim, as pessoas assim, por não saber o amanhã, a gente às vezes sai de casa, não sabe se volta. Mas sabe o que é, Roberto? A gente, Desculpa. a gente sabe que tudo está no controle do Senhor. Como a gente disse, a pessoa pode viver no mundo todo o tempo e lá em determinado momento ser alcançado. Mas a preferência é sempre buscar o quanto antes, né? Exatamente, meu irmão. É porque as pessoas acham que nós vivemos religião. Aí ele acha que a nossa é mais uma religião. A gente está falando de relacionamento, comunhão com Deus, vida transformada. Coisas que o Estado aí não consegue fazer. O Estado está quebrado, não consegue resolver o problema da Cracolândia, não consegue resolver o problema do jovem que é envolvido com crack. Mas aí esses homens e mulheres vão para a Cristolândia, vão para comunidades de fé que cuidam dessas pessoas, as pessoas são transformadas. Aí o que foi que fez? Leu Bíblia, recebeu Jesus e lutou contra o seu pecado. E é isso que Deus quer. Tá entendendo? Então, é problema. Vamos seguir. E, gente, a semelhança da salvação que nos é dada automaticamente, quando recebemos a Cristo, quando confessamos nossos pecados, há assim também a condenação para quem o nega.
Jesus vai dizer, João vai dizer, João 3,17. A gente só lembra de João 3,16, né? Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo da maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que todo crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto de João continua. O filho não veio para condenar o mundo, mas que o mundo seja salvo por ele. Mas o texto continua. Mas quem não crê nele já está condenado. Isso é presente, já está agora. À medida que uma pessoa não reconhece os pecados, não confessa Jesus, ele já está no estado de condenação para Deus. Deus vislumbra ele perdido no inferno. Lucas é a história que nós falamos agora, Lucas 16, 19 a 31. É uma história. O rico estava na sua riqueza sem Deus, morreu, foi para o inferno. O Lázaro, pobre na sua miséria, tinha Deus, foi para o seio de Abraão. Automaticamente. Judas 7 vai falar que Sodoma e Gomorra são essas cidades que estão agora no inferno como exemplo do juízo de Deus. Agora. Essas cidades estão agora sofrendo no inferno. Não é amanhã, não é agora já. Estão esperando o que agora? Cristo voltar, a ressurreição do corpo, para o julgamento final dos ímpios e a glorificação da igreja. É isso que a gente tem que aguardar. O povo de Deus já vai aguardar. Amém? Alguma dúvida até agora, gente? Tá fácil, né? Então, só os ímpios que serão julgados, né? Só os ímpios. O povo de Deus, não. Não, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, a gente não precisa temer, gente. A gente está salvo, a gente está... Agora, lembre-se, não é... Estar salvo não é viver uma vida... Não, eu sou salvo, então agora eu vou... Não é abusar da sua liberdade em Cristo. Paulo já criticava isso, né? Em Romanos, salvo engano, no capítulo 6, né? Eu vou continuar pecando para que a graça superabunde? Não, de modo algum. Então, na época de Paulo, as pessoas achavam que a graça era uma autorização para libertinagem moral, gente. E não é. Nós somos livres para servir a glória de Deus. Nós somos livres para a glória dele. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, a gente precisa... A gente é salvo, a gente vai para o céu, vai. Mas a gente precisa ter cuidado da forma que vivemos para ele. Não se engane. Não se engane com a minha teologia, que a gente se sente seguro e a gente acha que, porque a nossa teologia fala aquilo, e a gente pode ver uma vida mudando de pecado, que a gente vai subindo. Cuidado para a gente não se enganar. A gente, que eu falei, eu também. A gente não se enganar. Não existe, gente, salvação para quem vive a vida mudando. Deus é santo, ele reivindica a santidade. Não perfeição. A gente está lutando todo dia. Cada um de vocês mata um leão todo dia, eu também mato. Eu tenho minhas crises, meus pecados. Todo dia eu estou quebrando um ídolo, um bezerro de ouro. Todo dia. E vocês também. E eu vou dizer a vocês, vai passar a vida quebrando bezerro de ouro, vai morrer quebrando bezerro de ouro. Porque é de Cristo que vem a ressurreição, é de Cristo que vem a perfeição, é de Cristo que vem a glorificação, não na gente. Agora a gente está o quê? Ó? Como Paulo vai dizer, o atleta está lá, ó, se esmerando. Como soldado, que não se deixa levar para as coisas dessa vida, mas ele está focado naquele que o alistou. É isso que a gente tem que fazer com o povo de Deus e influenciar todos ao nosso redor com a visão cristã. É isso que Deus quer de nós. Uma vida coerente com a sua palavra. Uma vida coerente com a nossa cosmovisão. Não adianta ser só crente na igreja. Aí lá fora, mente, se prostitui, só nega imposto, rouba seu irmão, dá uma rasteira no seu irmão, quer derrubar. Gente, então a gente precisa, muitos cristãos precisam rever sua cosmovisão. Porque uma cosmovisão coerente não é assim. Deus tenha misericórdia de nós para que nós possamos ir até o fim, gente. Olhar para trás sem arrependimento, dizer, meu Deus, se vi minha vida inteira a ti, não tenho arrependimento. Fiz de tudo, criei meus filhos no teu caminho, na tua presença. Se algum tropeçou, foi porque eles não me ouviram. E a gente possa aliviar que a gente fez nossa parte. Que a gente está velhinho ali, lendo a Bíblia, chorando. Lembrando que Deus fez por nós, através de nós, para a sua glória. É isso que ele quer. Vamos seguir. Tá bom para o momento de palavra pastoral. Judaísmo, vida após a morte, gente. Para o judaísmo, há uma crise aí. Eles se dividem acerca dessa questão. Para alguns judeus religiosos, quando alguém morre, ele vai direto para o juízo. Enquanto outros não. Eles acreditam que a alma fica esperando o julgamento. Eles não falam de sono da alma propriamente, mas eles falam de um lugar que a alma fica esperando. Né? Algumas são julgadas imediatamente após a morte, outras ficam esperando a ressurreição, né? Para ser julgada. Então, há um conflito aí entre eles.
né? Entre os próprios judeus, os judeus eruditos judeus, né? Já no islamismo, o céu deles é bem sexual, é bem erótico. Para os judeus, quando alguém morre, quando todos morrem, vão para o inferno. Lá será decidido que vai desfrutar das virgens. Então, acho que vocês já ouviram falar, né? Do paraíso cheio de virgens para os heróis do islamismo, para aqueles que confessam a fé em Alá, para aqueles que seguem o islamismo, né? Então, tem essa leitura bem erótica. É interessante que no cristianismo nós não temos isso. O cristianismo, Jesus vai falar, nem se casa nem se dá em casamento. Nós seremos, à medida que somos em mais semelhança de Deus e vamos ser ressuscitados no corpo, nós não teremos mais o apetite sexual. Seremos, por dizer assim, assexuados. Jesus chega a dizer que a gente vai ser a semelhança de anjos, enquanto no islamismo não. Eles falam de virgens, falam de sexo, né? E é interessante que é isso que está lá no Alcorão, né? Na Surata 56, depois vocês podem postar na internet, eu coloquei aí também, tem um Alcorão totalmente de graça, né? Versículo 12 a 15, né? No jardim do prazer haverá uma multidão pertencente ao primeiro grupo e poucos pertencentes ao último. Estarão sobre os leitos incrustados de ouro e pedras preciosas, reclinado nele frente a frente, onde lhes servirão jovens imortais, com taças e jarras e ânforas cheias de néctares provindo dos mananciais celestes, que não lhe provocará hemicrânia. Eu esqueci agora o que significa isso, mas algum problema, que não vai ter esse mal lá. E nem intoxicação, é como se fosse algum veneno. E também servirão frutas de sua predileção, carne de aves, lhe apetiterão, em companhia de uris. Uris são virgens. Uris de cândidos olhares, semelhante a pérolas bem guardadas, em recompensas por tudo o quanto houver feito. E não haverão ali pílvoras, nem haverá qualquer pestilência. Então, veja, muitos, não todos, eu vou falar uma coisa interessante agora, nem todos acreditam que depois da morte os muçulmanos vão se encontrar com 72 virgens, 70 esposas, não é isso. Por quê? Porque, na verdade, essa questão dentro da cosmovisão muçulmana não está no Alcorão, está num livro à parte chamado Sunna. É como se fosse um livro de orientações, de instruções, que acompanha o livro sagrado para eles, que para eles é o livro que é o Alcorão. Então, nesse livro, a Sunna é que vai dizer sobre essas 72 esposas que eles terão, né? O texto diz assim: a menor recompensa para aqueles que se encontram no paraíso é um ato com 800 servos e 72 esposas, sobre o qual reposa um domo decorado com pérolas aquarianas e rubis. Então, é exatamente isso que vai dizer esse livro, essa parte da Sunna, que não é do Alcorão, gente, tá bom? É por isso que há conflitos. Alguns acreditam, outros não acreditam. Como não está no Alcorão, eles preferem não acreditar. Outros acreditam. Olhão. Mas esse livro surgiu de onde? É de uma má interpretação do Alcorão? Ou não, são livros paralelos, né? Que são tradições orais que eles passaram a compilar. Tem o Alcorão, tem o Talmud, né? Vocês sabem que o Talmud também ele é um livro de orientações, que também é usado pelo islamismo. E se assemelha muito, em alguns momentos, aos 10 mandamentos de Moisés. Aí tem a Sunna, o próprio Alcorão, que é o livro sagrado, tem o Talmud. Então, são livros que são tradições orais que foram compilados. E aí alguns acreditam, outros não acreditam, mas, em linhas gerais, o livro sagrado é o Alcorão. Pastor, uma pergunta. Qual a promessa que é feita para as mulheres? Então, não há promessa para mulheres. Elas estão lá para servir esses heróis, esses homens de fé, de forma erótica, né? Como vai apregoar a Sunna, né? Como vai apregoar essa tradição paralela ao livro sagrado do islamismo. Então, é bem, bem interessante, porque diverge bem da gente, diferente mesmo da fé cristã. E a conclusão é essa, gente, né? A conclusão é que, apesar de levemente semelhança em alguns pontos,
o núcleo da cosmovisão cristã é diferente e parte de um Deus trino. Então, por mais que exista a semelhança, mas o núcleo central da nossa fé diverge dessas outras cosmovisões. Por quê? Porque o nosso Deus é tripessoal, é trino, é plural, é Pai, Filho e Espírito Santo. Enquanto outras cosmovisões possuem outro conceito de divindade. E diante desse conceito primário, as cosmovisões são, em última instância, conflitantes, precisando, portanto, ser alcançada pelo Deus vivo e verdadeiro, a Santíssima Trindade. Então, o islamismo, o judaísmo precisam de Cristo, precisam do Salvador que encarnou, de Jesus, o nosso Senhor, e que seja pregoado o Deus verdadeiro, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é o nosso Deus. Amém?